Vamos resolver nesta aula os exercícios propostos na aula anterior. Número 1. Resolva, no campo dos números reais, as inequações. Letra A, x menos 1 sobre x maior do que zero. Como fizemos nos exemplos até agora, vamos fazer o estudo dos sinais das funções. Primeiro, vamos determinar as raízes delas. X menos 1 será igual a zero quando x for igual a 1. Então, essa função se anula quando x é igual a 1. A bolinha está vazia porque é maior, não tem o igual. Como o termo de x é positivo, é uma reta crescente, então ela é negativa para x menor que 1 e positiva para x maior do que 1. A outra função, x, vai ser igual a zero quando x for igual a zero. Então, ela se anula quando x for igual a zero. Bolinha vazia também. Uma porque não tem o igual, a outra porque está no denominador, não pode ter divisão por zero. Como o termo de x é positivo, é uma reta crescente, então ela é negativa para x menor do que zero e positiva para x maior do que zero. Agora vamos fazer a divisão dos sinais nos intervalos. Para x menor do que zero, menos vezes menos dá mais. Para x entre 0 e 1, menos vezes mais dá menos. Para x maior do que 1, mais vezes mais dá mais. Como queremos que a função seja maior do que zero, os intervalos são aqueles para os quais dá positivo. Então, a solução, x pertence aos reais, tal que x é menor do que zero, ou x maior do que 1. Letra B, x mais 3 sobre menos x menos 2 maior ou igual a zero. Vamos fazer o estudo dos sinais. A raiz da primeira função, x mais 3 igual a zero, quando x for igual a menos 3. Então, essa função se anula quando x é igual a menos 3. A bolinha agora é cheia, porque tem o igual, maior, igual. Como o termo de x é positivo, essa é uma reta crescente, negativa para x menor que menos 3 e positiva para x maior do que menos 3. A outra função, menos x menos 2 igual a zero, quando menos x for igual a 2, multiplicando tudo por menos 1, x é igual a menos 2. Então, ela vai se anular quando x for igual a menos 2. A bolinha está vazia porque não pode zerar. Está no denominador, apesar do igual, no sinal, na desigualdade. Não pode zerar porque está no denominador. A função não pode dividir por zero. Como o termo de x é negativo, é uma reta decrescente, então ela é positiva para x menor que menos 2 e negativa para x maior que menos 2. Fazendo agora a divisão dos sinais, para x menor que menos 3, menos vezes mais dá menos. Para x entre menos 3 e 2, mais vezes mais dá mais. Para x maior que menos 2, mais vezes menos dá menos. Como queremos que a função seja maior ou igual a zero, o intervalo entre menos 3 e 2 é a solução, incluindo o extremo menos 3. Então, solução, x pertence aos reais, tal que menos 3 é menor ou igual a x, que é menor que menos 2. Letra C, menos 2x menos 1 dividido por x mais 2 menor do que zero. Vamos determinar as raízes. Menos 2x menos 1 é igual a zero quando menos 2x for igual a 1. Multiplicando por menos 1, 2x igual a menos 1. Então, x é igual a menos meio. A função vai se anular quando x é igual a menos meio. Bolinha vazia, porque não tem o igual. Como o termo de x é negativo, é uma reta decrescente, então ela é positiva para x menor que menos meio e negativa para x maior que menos meio. A outra função, x mais 2 igual a zero, quando x for igual a menos 2. Então, essa função se anula quando x é igual a menos 2, bolinha vazia, por duas razões. Primeiro, porque não tem o igual. Segundo, porque a função está no denominador, não pode ter divisão por zero. Como o termo de x é positivo, é uma reta crescente, negativa para x menor que menos 2 e positiva para x maior que menos 2. Fazendo agora a divisão dos sinais, no intervalo de x menor que menos 2, mais vezes menos dá menos. Entre menos 2 e menos meio, mais vezes mais
dá mais. E para x maior que menos meio, menos vezes mais dá menos. Como queremos que a função seja menor do que zero, os intervalos, solução x menor que menos 2 e maior que menos meio. Então, solução, x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 2 ou x maior que menos meio. Letra D. 3x mais 3 dividido por menos 2x menos 5 menor ou igual a zero. As raízes das funções são 3x mais 3 igual a zero, 3x é igual a menos 3. Então, o x vai ser menos 3 sobre 3, que é igual a menos 1. A função se anula quando x é igual a menos 1. Bolinha cheia, porque tem o igual. Como o termo de x é positivo, uma reta crescente, então ela é negativa para x menor que menos 1 e positiva para x maior que menos 1. A outra função, menos 2x menos 5 é igual a zero. Menos 2x é igual a 5, multiplicando por menos 1. 2x é igual a menos 5. Então, o x vai ser menos 5 sobre 2. A função se anula quando o x vale menos 5 sobre 2. Bolinha vazia, porque a função está no denominador, não pode ter divisão por zero. Como o termo de x é negativo, é uma reta decrescente, então ela era positiva para x menor que menos 5 meios e negativa para x maior que 5 meios. Fazendo a multiplicação dos sinais, no intervalo de x menor que menos 5 meios, menos vezes mais dá menos. Entre 5 meios e menos 1, menos vezes menos dá mais. E para x maior que menos 1, mais vezes menos dá menos. Como queremos menor igual a zero, os intervalos são solução, são x menor que menos 5 meios, porque não pode ser 5 meios, está no denominador, vai zerar a função. E para x maior ou igual a menos 1. Então, a solução x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 5 meios, ou x maior ou igual a menos 1. Exercício 2. Determine o domínio da função. Letra A. f de x é igual a raiz quadrada de 2x mais 3 sobre 4 menos x. O domínio é o conjunto de valores de x para os quais a função é definida. Como não existe raiz quadrada de um número negativo, o que está dentro do radical tem que ser maior ou igual a zero. Então, 2x mais 3 sobre 4 menos x maior ou igual a zero. Virou uma inequação. Calculando as raízes, 2x mais 3 é igual a zero, 2x é igual a menos 3. Então, o x vai ser menos 3 meios. A função se anula quando x é igual a menos 3 meios, bolinha cheia, porque tem o igual aí. Como o termo de x é positivo, é uma reta crescente, então ela é negativa para x menor que menos 3 meios e positiva para x maior do que menos 3 meios. A outra função, 4 menos x é igual a zero, então menos x é igual a menos 4, multiplica por menos 1, x é igual a 4, a função se anula quando x é igual a 4. Só que a bolinha vazia porque não pode zerar, tá? No denominador a função não pode ser zero. Como o termo de x é negativo, é uma reta decrescente. Então, ela é positiva para x menor do que 4 e negativa para x maior do que 4. Fazendo a divisão dos sinais, no intervalo de x menor que menos 3 meios, menos vezes mais dá menos. Entre menos 3 meios e 4, mais vezes mais dá mais. E para x maior que 4, mais vezes menos dá menos. Como queremos que a função seja maior ou igual a zero, o intervalo solução está entre menos 3 meios e 4, incluindo o menos 3 meios. O 4 não está incluído porque ele vai zerar o denominador. A solução x pertence aos reais, tal que menos 3 meios menor ou igual a x menor ou igual a 4. Letra B. f de x é igual a raiz quadrada de x menos 3 vezes 3x menos 2 dividido por 1 menos 3x. O procedimento é o mesmo da letra A. A diferença é que tem 3 funções. Então, como é uma raiz quadrada, x menos 3 vezes 3x menos 2 sobre 1 menos 3x tem que ser maior ou igual a zero.
calculando as raízes das funções, x menos 3 é igual a 0, quando x for igual a 3. Então, essa função se anula quando x é igual a 3, bolinha cheia, porque é maior ou igual. Como o termo de x é positivo, é uma reta crescente, então ela é negativa para x menor que menos 3 e positiva para x maior que 3. A outra função, 3x menos 2 igual a 0, quando 3x for igual a 2, ou x igual a 2 terços. Então, vai se anular quando x é igual a 2 terços, bolinha cheia, porque tem o igual. Como o 3x é positivo, é uma reta crescente, negativa para x menor que 2 terços e positiva para x maior que 2 terços. A outra função, 1 menos 3x, vai ser igual a 0. Quando menos 3x for igual a menos 1, multiplicamos por menos 1, 3x é igual a 1, então x vai ser igual a 1 terço. Essa função vai se anular quando x for igual a 1 terço. A bolinha está vazia porque, como a função está no denominador, ela não pode ser nula, não pode ter divisão por zero. Como o termo de x é negativo, é uma reta decrescente. Então, ela é positiva para x menor que 1 terço e negativa para x maior que 1 terço. Fazendo agora a operação com os sinais, temos um produto de funções e uma divisão. Então, no intervalo de x menor que menos 1 terço, menos vezes menos dá mais. Dividido por mais dá mais. No intervalo entre 1 terço e 2 terços, menos vezes menos dá mais. Dividido por menos dá menos. No intervalo entre 2 terços e 3, menos vezes mais dá menos. Dividido por menos dá mais. E para x maior do que 3, mais vezes mais dá mais. Dividido por menos dá menos. Como queremos que a função seja maior ou igual a 0, a parte positiva do resultado é que vai ser a solução. Os intervalos que estão marcados aí. Então, o conjunto de solução, x pertence aos reais, tal que x é menor que 1 terço. Não tem o igual, que 1 terço não pode, vai zerar o denominador. Ou 2 terços menor ou igual a x, menor ou igual a 3. Exercício 3, Universidade Federal do Piauí. O conjunto de solução da inequação 1 sobre x menos 1, menos 1 maior ou igual a 0, em R é... Primeiro, vamos ter que transformar a expressão em um quociente. Fazer essa soma aí. O mínimo múltiplo comum é x menos 1. X menos 1 dividido por x menos 1 dá 1, vezes 1 dá 1. Menos x menos 1 dividido por 1 dá x menos 1 vezes 1, x menos 1 entre parênteses. O menos fora do parênteses vai trocar o sinal de tudo. Então, fica 1 menos x mais 1 dividido por x menos 1. 1 mais 1 dá 2, 2 menos x sobre x menos 1. Então, a inequação se tornou 2 menos x sobre x menos 1 maior ou igual a 0. Agora, vamos resolver do mesmo jeito. 2 menos x é igual a 0, quando menos x for igual a menos 2. Multiplico por menos 1, x é igual a 2. Então, a função se anula quando x é igual a 2. Bolinha cheia, porque tem o igual. Como o termo de x é negativo, é uma reta decrescente. Então, é positiva para x menor que 2 e negativa para x maior do que 2. A outra função, x menos 1, vai ser igual a 0 quando x for igual a 1. Então, a função se anula quando x é igual a 1. A bolinha está vazia porque o denominador não pode zerar. Como o termo de x é positivo, é uma reta crescente, negativa para x menor que 1 e positiva para x maior do que 1. Fazendo operações com sinais, no intervalo de x menor do que 1, mais dividido por menos dá menos. Entre 1 e 2, mais dividido por mais dá mais. E para x maior do que 2, menos dividido por mais dá menos. Como queremos que a função seja maior ou igual a 0, a solução é um intervalo positivo, mostrado na figura. Então, a solução x pertence aos reais, tal que 1 é menor do que x, que é menor ou igual a 2. Número 4. PUC de São Paulo. No universo R, o conjunto solução da inequação x menos 3 sobre 3x menos x ao quadrado menor que 0 é...
Podemos fazer uma fatoração no denominador, uma vez que ambos os termos têm x. Então, podemos colocar o x em evidência. Então, a inequação se torna x menos 3 sobre x vezes 3 menos x, menor que zero. Então, vamos proceder do mesmo jeito que fizemos até agora. As raízes são x menos 3 igual a 0, x é igual a 3. Então, essa função vai se anular quando x é igual a 3. Bolinha vazia, porque não tem o igual. Como o termo de x é positivo, é uma reta crescente, então ela é negativa para x menor do que 3 e positiva para x maior do que 3. A outra função x vai ser igual a 0 quando x for igual a 0. Então, ela vai se anular quando x é igual a 0. Como o x é positivo, é uma reta crescente, negativa para x menor do que 0, positiva para x maior do que 0. 3 menos x vai ser 0 quando menos x for igual a menos 3, multiplicando por menos 1, x é igual a 3. Vai se anular quando x é igual a 3, bolinha vazia, porque está no denominador, não pode zerar. Como o termo de x é negativo, é uma reta decrescente. Então, ela é positiva para x menor do que 3 e negativa para x maior do que 3. Fazendo agora as operações com sinais, menos dividido por menos dá mais, isso é no intervalo de x menor que 0. Vezes mais dá mais. Entre 0 e 3, menos dividido por mais dá menos, vezes mais dá menos. E para x maior do que 3, mais dividido por mais dá mais, vezes menos dá menos. Como queremos que a expressão seja menor do que 0, todo o intervalo acima do 0 vai ser solução, com exceção do 3, porque o 3 vai zerar o denominador e não pode acontecer divisão por 0. Então, a solução x pertence aos reais, tal que x é maior do que 0 e x tem que ser diferente de 3. Com esta aula, terminamos a série sobre a função do primeiro grau. Espero que essas aulas tenham ajudado. Até a próxima.